Estamos gravando ao vivo. Bom dia a todos. Meu nome é Gederson Beck e junto com Marcelo Nóbrega, meu sócio na Você Está Contratado, hoje a gente tem a honra de trazer o Pedro Singer para conversar com a gente. Eu acho que ontem, numa reunião com o Marcelo, até a gente estava falando que a gente já fez uns 80 webinários durante a pandemia, além da websérie, com os capítulos. Então, assim, é bastante coisa, né? Quando a gente começou a fazer isso, em abril do ano passado, a gente tinha que ser rápido, porque a pandemia ia acabar logo, né? E a gente ia voltar para o nosso mundo presencial normal, como a gente vivia até março de 2020, 15 de março de 2020. Infelizmente não aconteceu, mas a gente está tirando frutos disso, e um deles é ter te conhecido, Pedro, e você ter aceito o nosso convite para bater esse papo aqui, que é o primeiro convidado desses 80 que vai falar sobre o agronegócio, né? Caramba, que responsabilidade. Que é uma força da economia do Brasil e do mundo, né? Mas aqui para o Brasil faz muita diferença no nosso negócio, né? Então, seja bem-vindo. Passo a palavra para o Marcelo e depois eu quero que você se apresente, Pedro. É isso aí. Então, eu ia comentar que foram 80 já, né? Mas muito bacanas todos, hein? Super top. Todos, e tem muita coisa gravada lá no nosso canal. Você está contratado no YouTube, então quem não conhece, não viu todos, está super convidado para entrar lá no canal e acompanhar alguma dessas entrevistas bacanas que a gente fez aí. E Pedro, super obrigado, cara, uma honra ter você aqui contigo, né? Uma história super legal que a gente vai compartilhar aqui com o nosso público daqui a pouco. Muito obrigado. E, daqui a pouco você tem que perguntar, que o teu background aí não é foto, né? Você está num lugar diferente aí também, fazendo essa transição. Estou na fazenda. Brasil é agro é pop, não é isso? Como é que é? O agroboy. Agro é tech. Pedro, mas antes que você fale, eu não quero deixar escapar que você é paranaense, filho da dona Sônia e do seu Carlos, cursou agronomia no Centro Universitário Integrado lá de Campo Mourão, tua cidade natal, né? Atualmente líder global da área de fungicidas da Damar, né? Onde entrou em 2010 e está nessa função desde 2016, né, Pedro? Isso e antes da Damar, você passou por 6 anos na Bayer. Isso. Resumidamente, esse é o Pedro, carreirista de multinacional. Vamos colocar esse carreirista entre aspas para te provocar já. Depois vamos falar sobre isso, né? Mas tem muito mais, né, Pedro? Tem muito mais história e eu queria que você contasse e se apresentasse falando quem é o Pedro Singer e como é que você chegou dentro desse galpão aí na tua fazenda. Sendo líder global de fungicidas de uma empresa multinacional, né? Bom ponto. Conta um pouco para a gente. Gostei da forma como você colocou. Chegou até esse galpão aí, né? E esse galpão é interessante, que é um galpão que foi construído ano passado para essa safra de soja, né? E dinheiro do bolso. Não foi nem financiado, dinheiro do bolso, né? Então, assim, como? Me conta essa história um pouquinho, né? Mas, Gederson, para mostrar que eu realmente estou no galpão, né? O adubo do trigo está todo ali, né? Só falta a chuva, né? para a gente plantar o trigo. Então, começa a agricultura, né? E olha lá fora, né? Para ter uma ideia, essa é a minha vista aqui do escritório em cima do barracão, né? Tá? Aquela lá é onde nós vamos plantar trigo lá daqui uns dias, se chover, se Deus quiser, né? Então, eu fiz questão de estar aqui, Gederson, porque é onde eu tenho trabalhado, principalmente nesse período de pandemia, eu tenho trabalhado daqui, né? Eu tenho minha casa em Londrina, eu também trabalho de lá, às vezes, né? Mas aqui é um lugar que eu me sinto melhor, né? Vamos dizer assim, que eu me conecto melhor, vamos colocar dessa forma, tá bom? Bom, então me apresentando rapidinho, como você falou, sou nascido em Campo Mourão, 40 anos atrás, estudei agronomia aqui no Integrado, antigamente chamava CIES, hoje chama-se Integrado, faculdades, né? E eu sou da primeira turma de agronomia, Gederson. Você começa, essa semana eu estava pensando nas coisas que a gente vai discutir aqui hoje, né? Você chega à conclusão que você está ficando velho, né? Quando você fala que você é da primeira turma de agronomia. Né? Essa eu não sabia, Pedro. Essa é novidade para mim. De que ano é essa turma, Pedro? Nós começamos em 99, né? E nos formamos em 2004, né? Colou grau em 2004. Então, é a primeira turma da faculdade, né? Da Faculdade Desintegrado. E é interessante, a primeira turma é aquela turma que testa tudo, né?
testa professor, tira professor, põe professor, não deu certo aquele, né? Vai outro, né? E aquela coisa. Então a gente não chegou. Isso eu acho uma coisa interessante, Jaderson, para nossa conversa, para quem está nos ouvindo e principalmente para estudantes, né? Que esse negócio de que faculdade faz o profissional, né? Eu discordo, né? Então um exemplo pega no meu caso, né? A faculdade começando, primeira turma, né? Não tinha nada pronto, todas as grades curriculares foram sugeridas e a gente testou, né? Então assim, é uma faculdade que ninguém conhecia. Né? E isso é uma coisa que eu enfrentei. Vocês fizeram um MVP, Pedro. Fizemos o MVP. Olha a oportunidade. E é interessante que, na verdade, quando a gente começou, a faculdade era de veterinária, né? Então a gente pegou uma boa grade de veterinária e toda a estrutura de veterinária, né? Então assim, foi um agrônomo que tive que dessecar a vaca, né? Normalmente em curso de agronomia não se faz isso, né? Mas como a gente é a primeira turma e toda a estrutura foi preparada para veterinária, né? A gente fez algumas coisas a mais. Mas é interessante que ao longo da minha carreira, vamos falar só um pouquinho da carreira, essa pergunta sempre veio, Jaderson. Mas Marcelo, que faculdade é essa? Nunca ouvi falar, né? Onde é que fica mesmo? Ah, Campo Mourão. Campo Mourão, onde é isso? Então, assim, eu enfrentei isso muito, né? Na minha entrada na Bahia, depois que eu vim para Damar, né? Realmente, né? Que faculdade é essa? De onde é? Né? Então, assim, eu acho que isso é um tabu que tem que ser quebrado, né? E eu sou um exemplo disso, e eu sempre falo, e eu não olho faculdade. Jaderson, eu não olho. É claro que tem Harvard, tem isso, tem aquilo, né? Tem faculdades maravilhosas, a Exalc, no Brasil todo mundo fala, Viçosa, né? No ponto de vista do agro, né? Mas eu não olho mesmo, né? Então, todos os meus membros do meu time, né? Os gerentes globais que reportam para mim, eu não colhei que faculdade ele vem. Né? Então, assim, isso é o de menos, né? Tá bom? Minha opinião. Né? Então, eu acho que a faculdade ela é uma base para você, né? Tá bom? É uma base, né? Mas depende de você, né? Não adianta nada você estudar na melhor faculdade se você né? Não der o seu melhor, né? Não se diferenciar, não adianta nada, né? Mas a faculdade é onde tudo começa, é a nossa base, né? Então, assim, Pedro, eu tenho um carinho... Oi. Eu já vou começar te cortando, te peço desculpas, Tá. mas você já entregou sua idade, né, dizendo que entrou na faculdade em 99, então a pessoa já começa a fazer conta, se ele entrou em 99, ele nasceu depois dos anos 80, né, início dos anos 80 né? cravado. Gravado. Mas só que a tua vida profissional não começou também na tua faculdade, né? Isso que eu acho super interessante da tua trajetória, porque quem foi o Pedro Singer quando chegou na faculdade, o que você já tinha feito, né? Isso é interessante de falar para as pessoas também. Né? Legal, também tá bom. não é só o fato de você ter feito a faculdade em Campo Mourão, que eu acredito que seja uma bela faculdade de agronomia, mas quando você está fazendo nível de comparação com outras instituições mais reconhecidas e mais com cara de multinacional, né? Vamos ser bem direto ao ponto, né? Multinacionais, a gente sabe, temos aqui um executivo de recursos humanos que quando contrata, eu sei que o peso de uma boa formação faz diferença, né, Marcelo? Enfim, pode colaborar com a gente falando sobre isso. Mas Pedro, conta um pouco do Pedro com 15 anos de idade, que isso eu acho super interessante de você dividir com a gente. Tá, joia. Até uma coisa que você estava pensando, você tem que pensar, né, Marcelo e Gederson, como levar isso, um webinário desse, para pessoas dessa idade, de 12 anos ou de 15 anos de idade, tá, Gederson? Eu estava pensando assim, ó, qual conselho eu posso dar para alunos de agronomia, por exemplo, né, mas os caras já têm 20 anos de idade, então já foi uma parte, né, como é que vai chegar num cara lá de 12, né? Então, o Pedro Singer, eu, muito novo, já queria ser independente, né? Tá? Então, meu pai foi gerente de Banco do Brasil, minha mãe professora de geografia, né? Mas lá nos 12 anos de idade já eu queria ser independente. Eu queria ser independente, né? Eu não queria depender do meu pai, queria ter meu dinheiro, queria fazer o que eu, né? Não o que eu bem entendesse, mas ter minha liberdade, né? E uma das primeiras formas de você comprar a sua liberdade, de certa forma, é a financeira, né? Todo mundo sabe disso, né? Então, com 15 anos de idade, eu fui na Coamo, que é a cooperativa agrícola de Campo Mourão, né? E me candidatei para uma vaga de temporário, que chama, né? Ou de menor aprendiz, né? Com 15 anos de idade. E eu fui lá, né? Não tinha nem currículo, não tinha nada, nem sabia o que era um currículo, na verdade, né? E falei, eu quero trabalhar aqui, tenho vontade. Contei um pouquinho da minha vida, né? E aí eu acabei sendo aceito na Coamo, né?
E aí eu cheguei com a notícia em casa, porque na verdade eu fiz tudo isso sem ninguém saber, né? Eu só cheguei em casa e falei pro meu pai, ó, vou trabalhar na Coamo. O quê? Né? E a minha mãe falou assim, o quê? E a escola? Eu falei, escola eu estudo à noite, né? Mas eu quero começar já a minha vida profissional, quero ter minha independência financeira, né? Minha mãe não queria, brigou um monte, né? Mas eu não quis nem saber. E eu trabalhei na Coamo, então, com 15 anos de idade, né? Dos 15 aos 17. Né? Então, isso foi, assim, a primeira, Jefferson, sinceramente, a grande escola profissional que eu pude ter. Você aprende um monte, você aprende política, você aprende jogos corporativos, né? Você aprende, né? Se você vai ser um puxa-saco ou não, se você quer seguir carreira ou não, se aquilo serve para sua vida, né? Salário, todos os tipos de coisa com 15 anos de idade, né? Então, eu diria que a escola que eu tive lá, eu usei muito depois na Bayer, já em São Paulo, na minha posição de executivo, que eu aprendi lá com 15 anos de idade, né? E para finalizar essa história, então, depois eu fui, minha mãe tinha uma floricultura, né? E aos 17 anos eu assumi a floricultura na parte de paisagismo, jardinagem e paisagismo, né? Então eu cheguei a ter jardineiros para montar jardins grandes por exemplo, fábrica. Eu lembro que a fábrica da Coamo tinha 17 anos de idade. Toda a parte de jardinagem e paisagismo foi nosso time que fez, né? E ali eu já comecei a lidar com pessoas. Com 17 anos de idade eu tinha que liderar pessoas, né? E pessoas às vezes têm um pouco menos de instrução, um pouco mais brutas, né? Vamos dizer assim, né? Mais difícil de lidar lá com 17 anos de idade, né? E aí, eu, como tudo eu fiz muito cedo na minha vida, meus amigos falam que eu devo ter nascido já com 10 anos de idade, né? Eu resolvi casar com 18. E aí, com 18, quando eu resolvi casar, né? Foi assim, Marcelo, né? Tá? Então, assim, aluno do Galacínio, baita escola, é verdade. Com 18 eu casei, né? Eu queria tanto a minha independência, que até essa independência, né? Sair de casa, né? Então, eu casei, né? E no primeiro ano de faculdade. E aí isso me trouxe uma necessidade de responsabilidade muito grande, né? Ou seja, agora eu tenho que sustentar uma família, né? E eu não quero ser sustentado por ninguém, né? E aí eu peguei realmente firme na parte da floricultura e eu comecei produção de flores, né? Então, assim, fui no banco, fiz financiamento, né? Meu nome, né? E financiei, construí estufas e comecei a produzir flores em estufa, crisântemos de corte, né? Padrão Olambra, né? E aí, quando eu achava que ainda não estava bom, Gerson, né? Eu na faculdade, período integral, agronomia em período integral, né? Eu comprei um caminhão baú para levar minhas flores para a Pedro, Olambra. deixa eu perguntar aqui. E você pegou dinheiro no banco? Você disse que você pegou dinheiro no banco para fazer isso, né? Mas que banco que você foi? No Banco do Brasil, onde você conheceu o gerente, ou foi outro banco? Não, meu pai já não trabalhava mais no Banco do Brasil, já fazia 5 anos já. Ele saiu no PDV lá atrás. Mas pode ser que tenha alguma influência, né? Mas foi engraçado, Jederson, porque assim, a vontade de fazer, né, ele está nesses detalhes. Então, por exemplo, quando fui para o banco para querer o dinheiro, né, para as estufas, né, ele me falou assim, você tem que fazer um projeto. Eu tinha 20 anos de idade, 21 anos de idade. Eu falei assim, projeto? Né? Um projeto, né? Senão como é que eu vou te dar dinheiro? Como é que faz esse projeto? Aí me deram um modelo de projeto. Eu fiz por minha conta, Jederson. Eu não fui atrás de ninguém, de nenhum agrônomo, de nenhum escritório de projeto. Eu fiz, peguei um modelo existente do banco que me deram e eu fiz o meu. Né? Aí precisava de um agrônomo para assinar. Eu arrumei um agrônomo para assinar, mas eu fiz o projeto, né, Marcelo? E aí financiei projeto rural na época, projetos do governo, né, de financiamento, de juro um pouco mais baixo. Enfim, e eu plantei as flores. Mas o legal é que no período das flores, Jederson, além da produção e do envio, né, eu falei assim, não, tá pouco, acho que eu preciso de um caminhão. E daí eu levo as minhas flores, aí eu volto o caminhão cheio de flores para ir vendendo e faz uma linha de distribuição nas floriculturas. Então era muito engraçado a minha vida. Eu ia para a faculdade cedo, né, aí corria para casa na hora do almoço, porque o caminhoneiro estava esperando lá em Olambra com o resultado das compras do leilão, e eu tinha que colocar a margem e preço de venda para ele e passar por fax, porque não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas coisas na época, né? Para ele voltar com a lista de preços na minha hora do almoço. iPad, celular, acho que tinha, né? Já tinha celular. Não, nada disso, né? Não. E aí eu voltava para a faculdade à tarde para continuar minha vida. Eu devo ter ficado com 60 quilos, mais ou menos, naquela época. Então, assim, mas foi uma aprendizagem maravilhosa, né? Uma aprendizagem maravilhosa. Então, assim, eu tive contratempos, né? Eu perdi produção inteira
por doença, por pragas, né? Com 21 anos de idade, né? Teve tempestade que destruiu as estufas, destruiu tudo, todo o investimento por água abaixo, uma boa parte dele, né? Aí eu escolhi refinanciar para erguer aquilo, né? Mas a conclusão que eu cheguei, então, aos 23, Jaderson, no último ano de faculdade, Marcelo, é que não era aquilo que seria o meu futuro, né? Aquilo foi uma ótima de uma escola. Eu aprendi com muitas pessoas, né, mais sábias, de que a melhor época de você cair, né, quando você é novo, você aprende a levantar mais rápido do que você cair quando você é mais velho, né? E se tem a época ideal de quebrar, é quando você é novo. Quebrar depois de velho é mais difícil, né? Então, assim, acho uma baita de uma... Mas, para mim, estava muito claro. No último ano de faculdade, eu tomei a decisão de fechar, de parar com o negócio. A rede Tanto do da Silvio está floricultura oscilando como das agora, né, flores, estava Marcelo? no último ano de faculdade, eu tinha que decidir. Tá, agora tá ok, né? Agora voltou. Agora voltou. Voltou. Porque eu tinha que decidir o meu futuro profissional, né? Pedro, E fala um meu pouco futuro de mais carreira, sobre, seja o fala que um for. pouco mais sobre essa decisão, cara, porque, né, virar a página assim, fechar um negócio não deve ser fácil, principalmente em qualquer momento da nossa vida, mas sendo jovem, eu não sei se você, como ainda operando o negócio, tinha a ambição daquilo crescer e você via aquilo como teu futuro e virou demais o jogo, né? Mas fala um pouquinho sobre essa Uhum. decisão, que com certeza foi algo bem difícil e decisões pessoais são difíceis de tomar, né? São, Quer seja de são. carreira, mudar de emprego, abrir ou fechar um negócio, onde estudar, etc, né? Uhum. Bom ponto, Marcelo. Obrigado pela pergunta. Eu sempre falo que a vida, toda a nossa vida e tudo que sucede por frente é baseado nas nossas escolhas, 100%, né? A partir do momento que você levanta de manhã, você já faz uma escolha, levantar ou não levantar, né? Então, assim, as escolhas e decisões, no fim das contas, nós somos resultados das nossas escolhas, né? Quando alguém me pergunta, nós somos resultados das nossas escolhas, ponto, né? E para mim estava muito claro, Marcelo, que não era ainda o momento, né? Tá? Não era o momento de continuar naquilo, insistir naquilo. É claro que eu tinha uma vontade, um sonho de tornar aquele negócio grande, de ser talvez como um mega empresário daquele de Olambra, né, que fatura milhões por ano com flores, né? Existia, claro, essa vontade, mas alguma coisa lógica e racional, né, na minha cabeça, aos 23 anos de idade, me falou assim: mas ainda não é o momento. Você não está preparado para isso. Se você continuar aqui, você vai quebrar e vai quebrar. Quem sabe lá na frente dá certo, mas vão ser muitos atropelos e tropeços ao longo do caminho, né? Foi essa a lógica, tá? Então, a conclusão que eu cheguei é: não, primeiro eu vou realmente focar um pouco mais no que eu estudei para ser como agrônomo, e talvez uma alternativa é uma multinacional, não tenho certeza ainda, né? Mas então eu tomei essa decisão e aí fechei o negócio sem nenhuma dor no coração, tá bom? Abandonei realmente, pum, e fiquei com uma dívida para pagar, tá, Marcelo? E aí eu falei para mim mesmo, bom, e agora, né? Por onde é que eu vou? Bom, bater na porta de multinacional ainda antes de formar, talvez não vai acontecer, né? Então a estratégia foi, bom, eu preciso olhar para onde vai o mercado e qual vai ser o negócio do futuro. Vontade, Marcelo e Gederson, não era essa. Vontade lá no coração era continuar mais uma área de pesquisa. Eu tive propostas, por exemplo, de ir para laboratórios de biotecnologia para mexer com clonagem, sabe, de cana ou de eucalipto, coisas assim que são interessantes do ponto de vista técnico, né? Mas quando eu olhei para aquilo, aos 23 anos, eu olhava e falava assim, bom, mas isso talvez não vai me dar um futuro muito grande, né? Ou um futuro, sei lá, né? Vai ser um pouco mais limitado. Não é exatamente o que eu quero, né? Foi aí que eu decidi. O assunto do momento era a ferrugem da soja. Gederson, seu irmão, sabe bem disso, lá em 2003, né? Esse vai ser o futuro, se acontecer. Esse vai ser o maior problema da soja no futuro, né? Eu falei, bom, então onde é que eu posso ganhar experiência em Londrina, né? Essa história foi muito engraçada, né? Noézinho Esteves, eu devo muito ao Noé por N motivos, esse é um deles, né? O Noé, eu falei lembrar, eu conheço as pessoas lá, eu posso te levar lá, né?
E ele foi lá e me apresentou para o Dr. Tadashi Yorinori. Tadashi é um pesquisador responsável por ferrugem da soja na Embrapa, né? E foi engraçado porque o Tadashi, Dr. Tadashi falou assim: eu não quero mais estagiário. Eu tive experiências muito ruins com estagiário, né? Não funcionou, né? Não quero mais saber de estagiário. Você imagina? Falei assim, bom, Tá oscilando, né? estou desistindo do meu negócio, né? Coisa e oi, tá me ouvindo, Jefferson? Tá, mas está oscilando bastante, Tá me peraí, tá ouvindo? cortando. Agora sim. Tá. E eu lembro que foi muito difícil, assim, naquele momento, eu convencer o pesquisador da Embrapa a me ter como estagiário, sendo que ele tinha tido uma experiência ruim como um estagiário antigo que ele teve, né? Mas eu não desisti, né? E eu consegui convencê-lo de que valeria a pena me dar essa chance, né? Foi o que eu fiz, né? Eu entrei para a Embrapa como estagiário, né? E fiz um trabalho novo sobre ferrugem da soja. E isso acabou me dando visão, né? E me expondo para as empresas, né? E aí todas as empresas vieram lá na Embrapa para ver esse trabalho, né? Bayer, Basso, Syngenta, todas as empresas. E eu acabei conseguindo escolher, né? Qual empresa eu gostaria de trabalhar, né? Então, assim, e uma coisa que eu aprendi muito nesse período é a questão de sorte, né? As pessoas falam que você teve sorte, né? Você teve sorte de ter trabalhado Pena, com o pena que Dr. tá. Tadashi naquele momento lá no Embrapa, né? E eu falo assim, sorte... E eu aprendi com o Dr. Tadashi isso. Sorte. Jederson. Tá cortando, Pedro. Mas, enfim. Fecha o teu vídeo um pouco, Pedro. Fecha o teu vídeo, vamos continuar a conversa sem o teu vídeo. E daqui a pouco você abre de novo quando a comunicação estiver mais estável também. Porque é bacana ouvir quais são as pessoas que foram... O upload melhor. Tá. Pedro, está nos escutando? Porque é interessante, é interessante você comentar o nome desses mentores aí, né? E aí a tua fala cortou quando você ia falar que as pessoas falavam para você que você teve sorte de ter trabalhado com o Dr. Tadeu, né? Tadashi. É isso? Tadashi. Uhum. E aí você respondia que não era sorte, né? Que era Não, de forma alguma, não é sorte, né? Porque se fosse simplesmente seguir a vontade dele, né, ou a palavra dele, ele não queria um estagiário, ele não precisava de um estagiário, né? Boa. Então, na verdade, eu lembro que eu tive que usar todas as minhas artimanhas, né, de convencimento para falar assim, mas eu sou diferente, aposte em mim, eu te garanto que eu sou diferente, né? Me dê uma chance, né? E ele deu essa chance. E foi bonita essa história, foi de agosto a novembro, e aí eu entrei na Baia já e fui para o Cerrado por escolha minha, né? Eu lembro que eu fui conversar com o Dr. Tadashi, né? Será que eu pego? Será que eu aceito? Será que eu vou? Né? Será que eu vou? Olha só, a dúvida de toda pessoa mais nova, né? E hoje estou enfrentando isso com a minha filha, né, de 21 anos, ela me pergunta, como é que eu vou saber aquilo que eu vou fazer, se vai dar certo ou não, né? A mesma pergunta eu fiz para o Dr. Tadashi, né? Eu lembro como se fosse ontem, né? Será que eu vou ter sucesso, né, nessa posição, trabalhando na Bayer, fazendo isso, né? Eu lembro como se fosse ontem a resposta dele para mim, quiser fazer, porque você tem duas coisas, você tem motivação acima da média e você tem dedicação acima da média. Então, tudo que você se propõe a fazer, você faz de forma tão motivada e com uma dedicação tão grande que você acaba se destacando, né? Então, independente, assim, eu lembro dessas palavras e guardo isso até hoje, né? Está me ouvindo bem, Jederson? Tá. Então, vai tocando, vai tocando. Vai tocando. Jóia. Mas você está nos escutando, Pedro, agora? Estou te escutando muito bem. Tá. Escutando Então, muito bem. você falou de motivação e dedicação, né? Que o Dr. Tadashi falou que você
teria êxito Isso. nas tuas escolhas por ser uma pessoa motivada e dedicada, né? E Pedro, conta pra gente que horas você costuma acordar para Tá. ter uma posição global como você Uhum. tem? Por causa de fuso horário, né? E conta um pouco dessa tua rotina de vida. Não sei se você está nos escutando, mas isso é interessante também do pessoal entender, né? Eu sabia que você ia chegar, né? Será que não é melhor o Pedro sair e voltar? Hoje eu estou escutando. Deixa, Estou escutando deixa, por causa... Não? deixa Não? sem a imagem um tempo, Pedro. Segue, vamos vendo. Vamos vendo. Uhum. Joia. Tá. Aí. Eu acordo por volta de 3, 4 horas da manhã, tá? Esse é o meu horário de acordar, normalmente, tá? Porque as reuniões é esse horário, tá? Tá me escutando, Jaderson? Pouco tá bem cortada, né? Mas acho que já entendendo. Experimenta sair e entrar. Vamos fazer essa experiência para ver se dá. Vamos testar. É, A gente pede para o o pessoal segurar. o risco é melhorar, né? Pode melhorar. Ou continuar Se igual. importa Se não se fizer, a importa de gente não fazer vai isso, saber. Pedro? Não, não importa não. O que eu vou fazer, eu vou entrar pelo celular, que normalmente ele fica mais rápido. Uhum. Tá bom. Eles já estão perguntando para o Pedro que horas ele vai dormir, né? E aí, Sim. essa história, isso é bacana de ouvir dele também. Tenta. E acho que o pessoal ouviu, Tá me né? Que ouvindo, ele acorda. Sim, estamos te ouvindo, Pedro. Você pode entrar, se você vai entrar pelo celular, você pode entrar simultâneo aí. Liga o celular antes mesmo de desligar esse daqui. O nosso amigo Zé Nascimento, Top de Gestão, está gostando da conversa. Agora deu. Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo ou não? Sim. Joia. Sim. E aparentemente melhor. Você pode desligar o outro. Eu acho. Eu vou deixar a imagem ali para vocês me verem, e aí que vai tocando, porque eu acho que tá ok, né? Pode ser. Tá me ouvindo? Não sei. Estamos te ouvindo. Uhum. Tá joia. Tá indo? Jaderson, tá me ouvindo? Talvez, sim. Esse canal é melhor para o áudio. Tá. Ok, posso continuar? Pode, Pedro. Vamos. Então, você acorda às 3, 4 da manhã Então vamos lá. e começa teu dia. Explica pra gente. Já tem perguntas querendo saber que horas você vai dormir, Pedro. Tá joia. Não, eu vou dormir por volta das 10 horas. Eu acabo não indo dormir antes, não. 10 horas da noite. E aí, quando é 3, 4 da manhã, meu dia começa, tá? E a rotina ela é por volta de 10 a 12 horas eu trabalho para a Damar, né? Como executivo global de fungicidas, liderando o time de fungicidas, né? E depois eu uso meu tempo para tocar outros projetos pessoais que eu tenho na área agrícola, tá? Então, o meu dia acaba tendo dia produtivo, profissional, sei lá, fácil. Então, essa é a rotina. Tá me ouvindo, Jaderson? Cortou. Quantas horas de rotina profissional você tem no teu dia, Pedro? Pelo menos 16. Pelo menos 16. Cara de sorte você, hein, Pedro? Acorda às 3 da manhã, trabalha 16 horas, vai dormir às 10 e vai para o dia seguinte, toca o dia de novo, né? E que horas começam as tuas reuniões, Pedro? Isso que é interessante também, né? Tu acorda às 3, quase sempre tem reunião a partir das 4 da manhã, não é isso? A partir das 4 da manhã, normalmente eu tenho reunião, sim. E quando você não tem reunião, você pratica exercício, né? Você sai para correr às 4 da manhã, né? Isso. A gente conversou ontem, eu tinha ido correr, né? Exatamente. Então, assim, quando eu tenho essa oportunidade, né, eu vou correr, né? Ou andar de bicicleta, né? Então, são coisas, acho que, importantes, porque não é só trabalhar também, você tem que estar com a mente bem preparada, né? Assim, com a cabeça boa, né? Corpo bom e a mente boa, né? Pedro, tá me ouvindo, Jaderson?
Estou te ouvindo, vou te fazer uma pergunta já também. Você está nessa posição na Adamar desde 2016, né? Desde 2016. Mas desde 2018 você está... 2016, conta como é que foi essa entrada, o que você fez, por onde você passou, onde você morou, conta um pouco da tua rotina, o que aconteceu, né? Como é que é esse time global, como é que é ser líder de um time global, morando dentro de um galpão numa fazenda perto de Londrina, né? Joia. Tá bom. Bom, quando eu vim de São Paulo, eu trabalhava na Bayer em São Paulo, eu era gerente de fungicidas, né, na Bayer em São Paulo, e eu vim para Adamar lá em 2010 para morar em Londrina, né? E isso é interessante, uma coisa do multidisciplina, né, Gederson, que a gente conversou bastante antes do webinar, né? Para mim, um profissional ele tem que ser multidisciplinar se ele realmente quiser ir longe, se ele quiser ter sucesso e se ele quiser não depender muito, né, de empregabilidade, vamos dizer assim, né? Ele tem que ser multidisciplinar, na minha opinião, né? Então, na Bayer eu era um cara de pesquisa, né? Quando eu vim para Damar em 2010, deixando tudo para trás, Marcelo, e aí é uma pergunta que você fez lá no começo, né? E essa decisão foi fácil ou foi difícil? Né? Foi muito difícil, né? Largar a Bayer, né? Eu estava numa posição muito boa na Bayer, tinha um nome, né? O Pedro da Bayer, né? Isso é muito comum em multinacional, né? E eu saí para vir para uma empresa menor, né? Em Londrina, de genérico, né? Então, assim, eu lembro que minha mãe, na época, falou assim, você tá louco, né? Por que você vai fazer isso com a sua carreira, né? Vai deixar de ser o Pedro da Bayer, né? Eu falei assim, faz parte, né, da minha carreira e isso vai somar lá na frente, né? Eu sei o que eu estou fazendo, né? E eu tomei essa decisão e vim para Adamar em 2010. Só que aí a decisão foi mais completa ainda, né? Não foi não só mudar de empresa, mas foi mudar de área, né? Então eu saí da área de pesquisa e vim para a área de marketing, né? Na Adamar. Né? Eu fui iniciar, na verdade, um time de desenvolvimento de mercado, que é uma coisa que a Adamar não tinha, sendo uma empresa de genérica, a Milênia lá atrás. Né? Então foi uma baita de uma escola, né? De começar a pensar em como estruturar, né? Uma empresa um pouco mais olhando para o lado de marketing, né? Do que uma empresa que era simplesmente genérica, né? Então, no período de 2010 a 2016, Gederson, eu tive uma grande chance de estar no marketing, né? Pensando em portfólio, em life cycle management de produto, em branding, campanha de lançamento, né? Preço, esse tipo de coisa. Então, assim, uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Antes, né? Na área de pesquisa na Bayer, por exemplo, né? Então, em 2016, a decisão foi um pouquinho mais vamos dizer assim, um pouco mais arriscada, né? Foi ir para uma posição global, né? Um pouco mais ousada, vamos dizer assim, né? E eu lembro até ontem, né, como se fosse ontem, a conversa com o meu ex-chefe, né? Eu era o CEO da Adamar Brasil, o Rodrigo, ele falou assim, eu acho que você não está pronto ainda para a posição global. Eu acho que se for, você vai se queimar, né? Ele falou, tá, o que a gente pode fazer para minimizar isso, então? Né? Uma das coisas que nós fizemos foi coaching, né? Tá bom? Coaching. Né? Ou seja, eu tive umas sessões muito boas de coaching para me preparar para ir para a posição global. Então, assim, Pedro, onde é que o Pedro precisa dar uma trabalhada para ir para a posição global? Bom, é nessa área. Ok, eu tive lá 20 sessões de coaching, se não me engano, e a gente trabalhou especificamente naquilo, né? E eu fui para a posição global, né, em 2016, né? Mas não é fácil uma decisão dessa, porque você está falando de morar num outro país, tá? E morar em Israel, né? Porque vamos falar a verdade, Israel não é a mesma coisa de ir ali para os Estados Unidos, que a gente está acostumado, que a gente ouve tanto falar, né? É Israel, é outra cultura, é outros hábitos, né? Enfim, né? E foi uma decisão familiar, claro, né? Quando a minha esposa falou vamos e quando os filhos falaram vamos, né? A gente foi, né? E foi realmente uma experiência maravilhosa, né? A gente ficou 2 anos em Israel e é uma aprendizagem cultural assim incrível, né? E de crescimento de carreira, né? Mas eu acho que dos grandes ganhos, né? O entender como que uma empresa funciona lá no nível global, né? Como que a cabeça, como que a política é jogada lá no nível global, né? Então, assim, esse eu acho que foi um grande ganho, né? E o fato de estar em Israel também, Israel é a Startup Nation que a gente fala, né? A reunião o país startup, né? E isso deu uma boa abertura na questão de
que vai acontecer no futuro, né? O que vai mudar na agricultura no futuro, né? O que os caras estão trabalhando lá, né? Então, assim, isso me deu uma abertura muito, muito boa, né? E aí você me pergunta assim, Gero, o que fez você voltar, né, de Israel? Por que você decidiu voltar, né? Quando eu estava lá, na verdade, eu já sabia que eu ia com data marcada para voltar. Isso é uma coisa importante de você definir também, né? Eu sabia que eu ia para ficar 2 anos. Aí depois eu não sabia ainda para onde eu iria, né? E eu sabia o que eu queria, mas não exatamente para onde eu iria. E eu resolvi voltar para o Brasil, basicamente pelo motivo de poder trabalhar nos meus projetos também, né, pessoais, né, seja na fazenda que hoje eu arrendo e toco, né, e sejam outros projetos que eu estou como consultor ou como conselheiro, né, de projetos agrícolas na área agritech, de inovação no mundo agro, enfim, né, que talvez de lá eu não conseguiria fazer, né, e eu voltei para o Brasil. Mas eu voltei e foi engraçada a conversa. Eu lembro como se fosse ontem, né, com o vice-presidente da área. Ele falou assim: Pedro, você vai embora mesmo? Eu falei assim: não vou embora, só vou trabalhar lá do Brasil, remoto, né? Não vou embora, não muda nada. Ah, não, mas você não vai estar 2018, né, Pedro? 2018, né? 2018. 2018. Uhum. Falei assim, mas não muda nada, só vou estar lá. O problema vai ser para mim, o fuso horário, vou ter que acordar mais cedo, mas não muda nada. Né? Ele falou assim: não, mas você não está aqui, né? E eu falei assim, mas, ó, vamos fazer assim, se você acha que não vai funcionar, eu preparo o meu substituto, né? Não, vamos tentar. Então tá bom, vamos tentar, 6 meses, se não der certo, a gente deixa para lá, né? E assim já vamos para 3 anos quase, né? Então, agosto de 2018, né? Aí veio a pandemia agora, e na verdade só reforçou que o remoto funciona, né? As pessoas que não aceitavam muito trabalhar remoto entenderam que funciona, né? Mas eu já estava nesse mundo já desde 2018, né? Trabalhando remotamente. Experimentando, né? Pedro, deixa eu te perguntar sobre Israel. Hum. Israel é um lugar muito especial, né? A cultura é diferente, é a Startup Nation, como você disse, é uma ilha, não é uma ilha, né? Mas ela é como se fosse, né? Porque em volta do país são outras culturas completamente diferentes também em relação a eles. E tem dificuldades de geografia, dificuldades de relevo, de vegetação, etc., para construir qualquer coisa, né? Então, fala um pouco dos seus aprendizados de Israel. O que você traz contigo? O que ficou para você, para tua família até hoje? Legal, Marcelo. Acho que eu vou bem focado na questão de agricultura, que eu acho que é o principal, né? Que o público gostaria de ouvir aqui. Eu falo que fazer agricultura no Brasil é muito fácil, tá? Eu sei que as pessoas vão falar que não é, né? Mas é que eles não conheceram aquela realidade lá, tá bom? Então, fazer agricultura no Brasil é muito fácil, né? Tá? Chove, apesar de que não tá chovendo nos últimos 40 dias, né? Mas diz que isso acontece uma vez a cada 10 anos. No geral, chove bem, né? A gente tem terras férteis, né? Então, assim, de certa forma, é fácil fazer agricultura no Brasil, tá? Comparado com Israel. Então, como você falou, Marcelo, lá o solo é arenoso, é bem ruim, né? Não chove, então tem que ser tudo irrigado, né? É quente, né? Então, assim, tem tanta tecnologia hoje que eles desenvolveram para fazer a agricultura acontecer lá, né? Então, eu levei meu pai para lá em maio de 2017, ele não acreditou no que ele viu, né? Aquele algodão, coisa mais linda, aquele milho enorme, coisa mais linda, lá no meio do deserto, né? Sabe? Tudo irrigado. Né? Então, lavouras enormes de algodão, cada linha com uma tripa de irrigação, drip irrigation, né? Sabe? Então, assim, aquele algodãozão, coisa mais linda. Aí eu fui descobrir que em Israel, o algodão de Israel, por exemplo, diz que só perde para o algodão egípcio em qualidade de fibra, pelo menos é o que eles dizem, né? Então, assim, pela alta qualidade que tem, né? Tá? Trigo, né? Eu vi trigo de altíssima qualidade lá, uva, né? Então, assim, os vinhos de Israel são muito bons e as condições para a agricultura lá realmente não são as que a gente está acostumado, né? Elas são muito inóspitas, como a gente fala, né? Então isso foi um grande aprendizado e tem um projeto, Marcelo, que eu tô nele, de desenvolvimento de agricultura no Cerrado, né? De pensar em áreas inóspitas no Cerrado brasileiro, onde não chove, onde não chega energia elétrica, mas você tem pelo menos solo lá e altitude para fazer agricultura. Melhor até que do que em Israel, porque em Israel nem solo direito não tem, né? Então, assim, no Cerrado brasileiro a gente tem isso, né? Solos bons, mas não chove bem e não chega energia elétrica, por exemplo.
tá? No Piauí tem isso, no Ceará tem isso, né? Então, semana passada, por exemplo, eu tirei férias, mas não foram férias, né? Foi para viajar no Piauí e no Ceará, para entender, para olhar isso, para um projeto que nós vamos acabar tirando ele do Papitas. E aí, israelenses serão, com certeza, parceiros disso, seja Netafinco, irrigação, ou seja outras startups israelenses de agricultura, de sensores, de drones, de toda essa gama de tecnologia que a gente tem para agricultura hoje, para desenvolver isso lá, né, no Cerrado. Então, assim, tem muito para usar do conhecimento que eu já tenho, que a gente pode usar, né? Tá, tem um projeto andando sobre isso daí. Então, tem alguma coisa na questão do remoto, antes da gente ir para a agricultura do futuro, na minha visão? Quer ir direto para lá? Vamos, cortou um pouquinho, Pedro. Agora som e imagem, mas estamos tocando. Tá. Você está nos escutando? Então, eu queria que você falasse para a gente, Pedro, como é que e as dificuldades, né, de gerir uma equipe à distância, no remoto. E eu sei que você tem uma equipe numa posição global, obviamente você tem uma equipe global também, né? Com diversas nacionalidades, experiências e conhecimentos diversos. Como é que funciona isso, né? Como é que você aprendeu, o que você aprende com esse pessoal, né? E que perfis tem, né? Isso é interessante de compartilhar com a gente. Legal, tá. Isso é interessante. Eu percebi que o remoto funcionava, Gederson, ainda lá em 2017 em Israel, né, na posição global, porque quando eu comecei a perceber que a maioria das reuniões eram feitas online, né, eu reservava uma sala de reunião, eu sentava numa sala de reunião, tinha 2, 3 pessoas, mas outras 30 pessoas estavam todas pelo computador, todos por Zoom, lá em 2017, né? Então, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, a gente estava lá no headquarter, né, na matriz, mas não precisava estar, porque a maioria das outras áreas, os stakeholders que a gente chama, eles estavam remoto, né? E até mesmo as pessoas do escritório, Gederson, eles preferiam não ir na sala de reunião, porque eles queriam ficar no computador deles, na sala deles, trabalhando, e só estava lá, né, o rosto no Zoom, mas a pessoa fisicamente estava lá na sala dela, né? Quando eu percebi isso, eu falei assim, mas vem cá, acho que não precisa mais do presencial, né? Tá? E foi quando eu tomei a decisão, então, de voltar muito embasado nisso. E o meu time hoje, as 5 pessoas do meu time, são gerentes globais de desenvolvimento de fungicida, né? Tá? Cada um tem uma molécula e tem uma cultura específica e uma região do globo que eles são responsáveis, né? É cada um de um lugar, é cada um de uma nacionalidade. Então, quando eu cheguei há 5 anos atrás, eram todos israelenses. Todos tinham que estar lá, sentado no escritório em Israel, né? Porque era um modelo, né, que vinha funcionando. Aí eu falei assim, mas não precisa. É o ideal que eu pegue uma pessoa da região, que entenda da cultura, e ele fica remotamente locado lá onde ele está, né? Porque ele entende mais o negócio, ele está lá vivendo o negócio, ele pode dar um suporte melhor para o negócio, né? Ao invés de uma pessoa aqui de Israel, sentada em Israel, que nunca foi ver soja no Brasil. E se ele for ver soja no Brasil, ele vai falar, oi, soja, prazer, mas e aí? Né? Ele não tem experiência com isso. Né? Oi, soja, prazer foi ótimo. Né? Oi, soja, prazer, eu fico aqui até sexta-feira. Sábado eu volto para Israel. Né? Para Israel, exatamente. Foi um prazer conhecê-lo. Né? Então, assim, não funciona legal, né? Não é o mesmo suporte. Né? Então, hoje eu tenho um italiano, fica em Bérgamo, né? Porque ele é de lá, mas ele é especialista em uva. O cara é um especialista em uva. Né? Então, assim, por que eu vou pegar alguém que não conhece uva para gerenciar uma posição global de uva? Né? Aí eu tenho uma suíça que fica em Zurique, né? Que ela é especialista em cereais de inverno, né? Em trigo, por exemplo, na Europa. Né? Toda a carreira dela. Né? Então, ela trabalha numa molécula para cereais de inverno. Né? Eu tenho um israelense, porque ele vem da Syngenta Seeds, da parte de vegetais. Então, ele entende muito de vegetais, né? Do HF, que a gente fala, hortifruti. Né? Então, ele cuida do hortifruti no mundo. Né? Eu tenho um brasileiro, né? O Marco Antônio, né? Depois de 8 anos de mercado, numa outra empresa, né? Eu consegui trazer ele para Adamar com uma bagagem enorme de Brasil, de soja, né? De
ferrugem, que é a principal doença da soja, por exemplo, e todos os cultivos brasileiros, e ele agrega muito mais hoje do que uma pessoa sentada lá em Israel que não entende das culturas e da realidade do mercado aqui, né? Mas ele é global, isso não muda nada, então está na posição global, ele tem o poder da posição global de decisão, headquarter. Ele está sentado aqui no país, né? Então eu tenho 5 pessoas hoje em posição global e tem mais um alemão, o Bernardo Pohlmann, fica na Alemanha. Tá? Então a questão do horário, você me pergunta por que você tem que acordar tão cedo, porque eu tenho que lidar com isso também, dos fusos horários, né? Então assim, eu preciso atender essas pessoas, né? Então eu que acabo me desdobrando para isso, né? Então eu tenho minhas reuniões com eles às 4 da manhã, às 5 da manhã do meu horário, porque senão depois fica muito tarde para eles, não é justo também, né? Então a gente se adequa, né? Mas para finalizar essa parte do remoto, tá? Eu tenho 3 exemplos no time, Gederson, dos 5, 3 exemplos, tá? E eles, desde que eles entraram na Damar, já faz um ano, e um faz um pouquinho mais de um ano, a pandemia veio, né? Nós nunca nos encontramos pessoalmente, por exemplo. Tem a Suíça, né, a Alexandra, a gente nunca se encontrou pessoalmente em um ano que a gente trabalha junto, né? Tá? E isso não é problema, né? O relacionamento, a proximidade é a mesma, só que você tem que implementar mudanças na sua rotina no dia a dia. Né? Temos Parece uma pergunta. Combinado, né? Exatamente. Tem uma pergunta. Exatamente Fala, Marcelo, sobre você. esse ponto. E a pergunta entrou antes de você fazer esse comentário, tá, Pedro? Parece combinado de família, né? E Timing não é incrível aqui. Você é um cara de relacionamento, né, Pedro? E a distância do remoto não dificultou a interação com o seu time ou diminuiu a sua capacidade de percepção de alguma oportunidade? Não, de forma alguma. Aí você pode dizer assim, mas você pode ter mais facilidade para isso? Pode ser, né? Mas eu acho que todo mundo é capaz de qualquer coisa, basta ter vontade, né, Marcelo? Não diminuiu. E como é que eu faço para manter isso, então? Contato muito frequente. Pergunta feita pelo meu irmão, só para você pelo saber. Jefferson? Essa pergunta foi direcionada para ele, dele para você aí. Tá. Então, assim, a gente tem que manter, você tem que manter sendo lembrado, vamos dizer assim, né? Não só para o meu time, mas para todos os meus stakeholders, né? Você tem que se manter o tempo todo que você mostrar que você existe, né? Então, para o meu time eu faço todo dia, né? Todo santo dia, Marcelo, quando eu acordo cedo, depois que eu tomei um banho, que eu já vou sentar na frente do computador, a primeira coisa que eu faço é dar bom dia para todos eles, né? Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Então, pode ser 4 da manhã, 3 da manhã do meu horário, todo santo dia, né? Oi, tudo bem? Como é que você está? Então, isso é uma rotina, né? Eu acho que se eu não fizer, se eu não der bom dia, um dia eles vão sentir falta, porque todos os dias eu faço. Ou alguma coisa aconteceu. E aí, ao longo do dia, a gente acaba se falando, ou alguma coisa aconteceu. E a gente acaba se falando ao longo do dia, né? A gente está sempre conectado no Zoom, então o Zoom a gente está sempre online, você escreve ali, pode falar agora? Posso. Pum, já liga e já conversa. É igual chegar na sala, bater na porta e falar, você está disponível? Pode falar, né? Então, assim, depende dos hábitos que você cria, não diminui essa possibilidade de forma alguma. Na verdade, até, na minha opinião, até atrai mais, porque você se cobra, se você se policia mais de você falar mais. Quando eu estava em Israel, Marcelo, eu ficava na minha sala em reunião o dia inteiro. O meu time batia na porta e eu falava, agora eu não posso, agora eu não posso. Era assim, né? Então, na verdade, né? O remoto a gente se cobra mais para manter mais contato, só que você tem que ter essa cobrança, senão a coisa esfria mesmo, porque você não vê e aí você esquece, tá? Então não, a Alexandra, que entrou em março do ano passado, eu uso ela como exemplo, porque ela veio para pegar um projeto que estava uma baderna, estava bem bagunçado, fazia 4 anos que o projeto vinha sendo bem mal gerenciado, não tinha nada definido, né? E ela entrou, e ela nunca foi para Israel ver ninguém, eu nunca vi ela pessoalmente, e em um ano ela organizou tudo e deixou a coisa funcionando redondinha, aprovada, andando, sabe? Sem nunca ter encontrado ninguém, né? Nenhum stakeholder dela. Então, assim, sim, dá para fazer, mas exige um pouco de vontade e de mudanças de hábitos, né? Tá? E de comportamentos, né? Tá? Pedro, e aí você falou... Só para finalizar o remoto, Gederson, pensa assim, o remoto permite hoje você contratar a melhor pessoa que você tem no mundo, seja onde ela estiver, sem precisar mexer ela de lá. Porque mexer ela de lá é uma coisa complicada, tirar o cara do lugar dele, tirar a família, a esposa do trabalho, isso aí é ridículo, na minha opinião, né? Então, o remoto
hoje permite você ter um melhor profissional, seja onde ele funciona isso. Então, tem um lado positivo. Né? Fora custo, né, Pedro? O quão custoso era para as companhias, para as empresas fazer essa movimentação, né? Mas, enfim, mas o que eu queria te dizer também, que é importante, você reconhecendo a Alexandra lá na Suíça, ou seja, ela teve visibilidade, ela teve meritocracia, ela teve reconhecimento, né? Num trabalho que vocês não se conhecem fisicamente, presencialmente, mas isso não impediu dela voar dentro da companhia, né? Pelo que você está falando. Né? Exato. Pedro, deixa eu pedir para o pessoal aqui, a gente tem mais uns 10, 15 minutos de conversa, então se o pessoal quiser colocar comentários, perguntas aqui no chat, que eu leio aqui para o Pedro, tá, gente? Então fiquem à vontade aqui. Tá. Então, aproveitar o nosso tempo, Pedro, fala para esse pessoal o que vem da agricultura do futuro aí, o que você vê de novo, de já nem tão novo, e que o pessoal tem que estar ligado, principalmente as pessoas que estão cursando agronomia, ou que são do ramo, né? Tipo, cara, o que eu faço, para que lado eu vou, né? Então, se escuta muita coisa, mas você que vive isso no dia a dia, quem é o profissional do futuro? Quem é o agrotech, né? Joia. Acho que é importante pegar esses últimos 7 minutos aí e falar disso, né? A agricultura está numa mudança muito rápida, tá? Uma constância muito rápida, muito rápida, tá? Vou falar a verdade, né? Tá? Então, assim, tá mudando muito rápido. Eu não sei se a gente está acompanhando na mesma toada, como se diz, né? No mesmo passo, tá bom? Então, assim, uma coisa que eu queria falar, Jederson, que eu sempre escuto, né? No curso de agronomia, por exemplo, ou no ramo agro, a gente tem muito esse negócio o Jefferson sabe disso, né? Já deve ter recebido isso por WhatsApp várias vezes. Agrônomo raiz e agrônomo Nutella, né? Agrônomo raiz e agrônomo Nutella, né? Tá? Cuidado com isso, né? Porque, na minha opinião, né, se o agrônomo raiz não se modernizar, né, ele vai virar o agrônomo ultrapassado, ele vai virar o agrônomo antiquado ou arcaico. Né? E o agrônomo que a gente chama de Nutella é o agrônomo moderno, que é o que está mais adaptado ao mercado. Né? Então, assim, de forma bem simples, né, a gente vai precisar dobrar a produtividade de algumas culturas por área nos próximos 20 anos. Né? Então, segundo a ONU e a FAO, Jederson, nos próximos 20 anos, a gente precisa dobrar a produção de alimentos no mundo. 20 anos, dobrar. Né? E quando você olha como é que você vai dobrar a produção de alimentos no mundo, né? Estados Unidos, Europa, China, Ásia, Índia, né? Esses locais não tem mais área para plantar, acabou, né? Então, só se aumentar a produção, essa é uma forma. E aí, áreas de expansão, basicamente é Brasil e África, né? Mas expansão de área, né, ela não é tão simples assim, né? Ela é mais custosa, né? Então, às vezes, o caminho melhor vai ser realmente o aumento de produtividade por área. E o aumento de produtividade por área vai demandar profissionais muito mais preparados do que a gente tem hoje, na minha opinião. Tá muito mais antenados com novas tecnologias, né? Com entender a planta e tudo mais. Mas de forma mais simples, o que está vindo aí, e vai ser muito rápido quando a gente vê já veio, né? Drones, sensores, esse tipo de tecnologia, imagem por satélite, ela já é uma realidade. Né? Eu faço parte de um projeto, provavelmente até o fim do ano talvez ele vai estar disponível, onde tudo é monitorado de forma de sensores, drone e satélite, coisa que o agrônomo fazia isso no passado, hoje, coisa que o agrônomo faz hoje, né? Então, assim, logo, o agrônomo vai ter ferramentas na mão, né, para receber tudo que está acontecendo na área, um mapa de pragas, um mapa de plantas daninhas, onde está, que nível que está, né, sem ele precisar ir para a lavoura, né, sentado de onde ele estiver, né, eu falo assim, que logo, eu vou poder, se eu quiser tocar a minha fazenda, né, eu posso morar lá na Europa, que eu vou ter uma visão, né, real time do que está acontecendo e um mapeamento do que está acontecendo, onde está acontecendo, como, né, porque já existem ferramentas para isso, né? Então, o trabalho do agrônomo não vai se tornar obsoleto, pelo contrário, ele vai passar a ter muito mais ferramentas de informação para tomada de decisão, só que elas são muito mais modernas, elas são muito mais digital, como a gente fala, né? Então, assim, o agrônomo que vai se dar bem no futuro tem que estar antenado para esse tipo de coisa, tem que estar preparado para esse tipo de coisa, de receber informação de forma digital, né, de forma mapeada, enfim, né? E se adequar a isso, né? Tá? Saber ler dados, né? Como tudo, né? Com todas as áreas, né? Recursos humanos,
agro, medicina, engenharia. Cara, você vai ter tanto dado para analisar que você vai precisar saber como analisar esses dados que vão estar disponíveis no teu iPad, né, no teu celular e a qualquer momento, com uma precisão de resultado e com uma velocidade de informação que pode ser o... Como é que é o professor Tadashi? O professor Tadashi não vai dar conta mais, né? Dr. Tadashi. Com todo respeito a ele, né? Não, nem Pedro ele nem Singer, imaginava. ninguém, né? Uma coisa... Exatamente. Então, assim, a inteligência artificial ela já está entrando no nosso negócio, né? Então, já tem projetos com inteligência artificial no agro, né? Então, assim, essa base de dados vai ler tudo isso, vai interpretar tudo isso e vai te dar a informação para tomada de decisão de uma forma muito mais precisa do que a gente tem hoje, muito mais precisa do que a gente tem hoje, né? Então, assim, ó, hoje você toma a decisão baseada numa experiência que você tem, né? Então, você vai lá, você dá assistência numa lavoura, você viu o que aconteceu, tem uma praga, você toma a decisão de aplicar, aplicou, funcionou, aquela é a sua base de informação, né, que você vai replicar depois, né? A inteligência artificial já está entrando para pegar tudo essa informação, juntar tudo isso, ler tudo isso, né, e entender o que é a melhor coisa a ser feita, né? Então, assim, o que você falou, processamento de dados, com certeza é uma skill que vai ser requerida do agrônomo no futuro, tá? Com certeza. Muito bom. O Pedro, a Carolina Moraes mandou um abraço aqui para você. Obrigado. E o Jefferson está fazendo um comentário aqui. Sempre ouvi dizer que a agricultura seria a profissão do futuro e hoje é o futuro. Parabéns também. Então, o agro ele é muito grande, Marcelo. A gente não tem ideia de quão grande é o agro, tá? E só para finalizar as mudanças, Jefferson e Marcelo, tem uma outra linha mudando muito forte, né? Quem quiser ter o interesse de pesquisar, procura lá vertical farming ou fazendas verticais, né? Já existem projetos rodando na Holanda, funcionando já grande, de verdade, não é mais laboratório, né? Projetos rodando em São Francisco, nos Estados Unidos, que são as produções de alimentos em prédios, dentro das cidades, né? Então, há 10 anos atrás, Marcelo, a gente falava que isso ia acontecer e hoje já está aí, já é realidade. A produção, a área agrícola, né, não é só o que a gente vê hoje, o que a gente está aprendendo na faculdade hoje, já está mudando muito rápido, né, o uso de tecnologias. Né, produzir alimento em laboratório, a gente acha que é besteira, mas já está aí anunciado, carne produzida em laboratório, né, bife produzido em laboratório, né? Então, assim, isso não volta mais, é uma tendência muito rápida. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, se atualizem em relação a isso, vão atrás disso, né? Sai um pouco só da agricultura que a gente vê hoje, porque ela mudar muito rápido. E mesmo a agricultura que a gente vê hoje, de larga escala, soja, milho, vai mudar muito rápido a vinda de tecnologias. Tá? Tem mais uma pergunta aqui, Pedro, e tem a ver com o que você está falando agora, da Luana. O que você recomenda para o produtor que está começando a entrar na agricultura de precisão? Legal. Tá, Luana, é assim, ó. A gente fala agricultura de precisão, mas hoje ela está longe ainda de ser precisa, na minha opinião, tá bom? Nós não temos ainda as ferramentas para que ela seja realmente precisa, tá? Esse é o futuro, tá? Já existem plataformas que já são a evolução da agricultura de precisão, Luana. A agricultura de precisão, por exemplo, hoje é basicamente fertilidade. Você faz grids menores de uma área, tá? Imagina, Gederson, aqui ó, a minha foto de baixo aqui é um retângulo, né? Imagina que isso daí é uma área produtiva, certo? Um talhão da fazenda que a gente chama, que tem 100 hectares, né? O que a agricultura de precisão faz hoje, ela pega e divide isso em grids de 2, 3 hectares, 1 hectare e tira a amostra de cada uma dessas áreas. Leva para o laboratório, faz análise, né? E depois vê o que precisa fazer em cada uma dessas áreas. Na verdade, isso não é muito preciso, porque você não está levando em conta vários outros fatores, né? Já existem hoje sistemas mais modernos que usam imagem de satélite, né, ultraespectral, hiperespectral, que você consegue ver como é que foi o comportamento da planta, se ela absorveu mais água ou menos água, se ela teve mais fotossíntese, mais biomassa. Não é NDVI que eu estou falando, é coisa mais moderna que NDVI, Luana, tá? E o cruzamento disso com outros fatores, você vai ter um mapa que vai te dizer onde realmente você pode estar tendo algum problema. Isso é preciso, tá? Então, Gederson, finalizando o que a Luana está falando, vou pegar um exemplo prático aqui da minha área, dessa safra.
Se eu fosse seguir o modelo padrão de calcário, por exemplo, né, eu ia acabar usando, Gederson, fazendo a amostragem, como a gente faz hoje, 4 toneladas de calcário por hectare na minha área, tá? Se multiplicar pela área, isso ia dar 500 toneladas de calcário, tá? A R$400, você faz a conta, né? 200 e poucos mil aplicado. Com o sistema realmente preciso de monitoramento, é um piloto em desenvolvimento, tá? Que eu estou testando aqui, né? A gente conseguiu realmente ver por área georreferenciada onde é que precisa, onde é que não precisa. Muito mais do que a agricultura de precisão por grid hoje, né? E acredite você, em vez de colocar as 4 toneladas que num jeitão a gente ia fazer, a gente precisa de 0,6 toneladas apenas. Tem área que não precisa de nada de calcário, tá? Que precisa de 6, 8 toneladas de calcário, né? Só a economia foi de R$120 mil, mais ou menos, ou seja, dá para comprar né, equipamentos e outras coisas, né? Mas nem é só a economia, mas sim a precisão de deixar o meu solo do jeito que ele precisa estar. Então, onde eu não preciso de calcário e eu fosse colocar 4 toneladas, eu ia desbalancear esse solo, eu ia desequilibrar, né? Entendeu? Ele ia ficar um problema. Muito bacana. 60%, mim, né? 60% de então, economia. Pelo menos. Fora a área que ia ser desbalanceada, Gederson, porque se você não precisa de calcário, você coloca a mais, estragar. E acredite, essa é a agricultura que a gente faz hoje e a gente ainda colhe bastante, né? Então imagina o tamanho da oportunidade se a coisa ficar mais precisa, né? Então é esse nível de profissional que a agricultura precisa no futuro, tá? E a tecnologia para isso está aí, é que a gente ainda não usa. Né? Tá? A Luana está comentando com a gente aqui que ela perguntou porque ela fez um curso de drone e para colocar em prática não é algo tão simples e nem sempre eficaz. Ou seja, a Luana é do ramo e já é uma agrotech, pelo jeito. Não sei Legal. Se Luana, então se você quer a minha... Deixa eu só responder a pergunta da Luana, Marcelo, se eu puder. Luana, drone é o futuro, tá bom? Não tem empresa de drone nem nada, mas na China, 80%, Gederson, 80% das aplicações na China é por drone. 80%. A China planta muito mais área do que o Brasil, muito mais milhões de hectares do que o Brasil em área. 80% já é por drone. 80%. Aí você fala assim, mas na China ainda as áreas são muito pequenininhas, né? Por isso que o drone faz. É tudo uma questão de escala, né? Então, assim, é uma questão de escala, né? Então, assim, 80% da área da China já é drone. Tá bom? Já no café já está usando no Brasil. Esse ano em soja a gente já viu o drone aplicando em soja no Brasil. Tá? Eu vi vídeos aí de produtores de soja aqui do sul aplicando com drone. Né? Então, o drone é uma realidade não só para aplicação, mas para monitoramento. E já existe um pulverizador com... Oi. Não, é legal você trazer essas experiências e comparando países, né? Por exemplo, comparar... Porque sempre falar, o Brasil é um tamanho continental, né? Mas, cara, tu está comparando o Brasil com China, e se a gente começar a continuar a conversa aqui, tu vai trazer exemplos de Índia, que são países, né, da mesma proporção do Brasil, e né, eu já tive a oportunidade de já estar neles, e eu vi o tamanho daquilo lá. Cara, e quando tu fala que 80% da produção feita na China é coberta por drones, eu já me espantou, assim, né? Porque você se deslocar dentro da China é um absurdo, né? Então, o cara tem muita coisa para fazer no Brasil, né? Você imagina, é drone voando para todo lado, né? As perguntas aqui, tem uma pergunta do Marcos Vasconcelos, ele está perguntando se drones é escalável. Acho que sim, pelo que você está comentando agora, né? Está respondido, né? Sim. Há um ano atrás, Marcelo, Israel já mostrou um drone de 1.000 litros. Ele é do tamanho de um carro, do tamanho de uma caminhonete. 1.000 litros de vazão. É o tamanho de um pulverizador que a gente tem, né? Então é escalável, sim. E o drone não está aí só para isso, tá? O drone está para coletar. Você imagina, Israel já desenvolveu o drone que coleta frutas, Marcelo. O drone vai lá, ele escaneia a fruta, ele vê se a fruta está no momento de coleta, que um homem normalmente não tem essa visão perfeita, né? A gente pega frutas em vários estágios. O drone só pega a fruta que está pronta. Ele coleta, vai lá e leva na cestinha e volta. Já existe. Trabalha final de semana, à noite, não tem tempo ruim para o drone, né? Não tem problema trabalhista. A Cristiane Steca está mandando um excelente painel aqui, parabéns para todo mundo. E a Beatriz Giacomini, nossa colega também, né, Gerson?
Sim, mercado você de está petróleo e contratado. gás, manda uma pergunta para você. Comente a convivência de áreas produtivas com áreas de florestas e áreas protegidas. Legal. Acho que esse é um bom ponto. Isso que eu estou brigando hoje com o projeto do Cerrado, por exemplo, né? A gente não precisa derrubar nem um pé de árvore, vamos falar a verdade. Marcelo, Jader, não precisa. A gente tem muita área que não se utiliza hoje no Brasil, por exemplo, para produção. Não precisava derrubar nem um pé de árvore em lugar nenhum, porque já são áreas que não vai derrubar nenhuma árvore, né? Lá no sertão do Piauí ou do Ceará, por exemplo, o que falta lá é energia, né? E o sol está lá, o eólico está lá, e falta tecnologia de irrigação. Na verdade, a gente não precisa derrubar nenhum pé de árvore mais. A gente faz isso porque são grandes mega empresários, por ponto de vista de escala, porque é barato, compra terra de graça, né? Vai lá, abre tudo e planta soja em cima, né? Mas com um pouco de tecnologia não precisava derrubar mais nenhum pé de árvore no Brasil. E para a gente dobrar a produção de alimentos em 20 anos, é só a gente dobrar a produção por área. E se você me pergunta assim, é possível dobrar a produção por área? Soja, há 20 anos atrás, né, eu vou falar em alqueires aqui para a região no sul, que é mais fácil, colhia 50 sacos por alqueire. Né? Aí se falava, será que vamos conseguir chegar em 100 sacos por alqueire? Chegou em 100 sacos por alqueire fácil. Né? E aí alguém um dia falou assim, o potencial da soja é colher 200 sacos por alqueire. Será que vai chegar lá? Né? E hoje a gente já passa de 200 sacos por alqueire. Então saiu lá de 50 para 100 para 200. Né? Então, assim, dá para ir para 300, Jederson, né? Dá para ir, quem sabe, para 400, né? Então, mas aí falta o uso de tecnologias, como essa que eu falei do satélite, né? Do mapa, que me diz aonde realmente eu preciso aplicar calcário, onde eu não preciso, de forma precisa, né? Para que eu realmente consiga extrair mais esse meu solo, né? Dessa minha agricultura. Então, tem tanta coisa para aprender ainda de planta, de fisiologia de planta, a gente está longe de entender a planta realmente como um indivíduo, sabe? Que precisa de um pouco mais de atenção, de cuidado, de coisas para que ela produza mais, né? Tem muito chão ainda, tá bom? Pedro, eu estou quase querendo fazer um combinado contigo aqui, da gente fazer um webinário pelo menos uma vez por semestre, hein? Uma vez a cada quadrimestre, porque eu sei dos teus projetos futuros aí, eu sei que você está forte nessa área da tecnologia do agro. Tenho perguntas para te fazer ainda, mas já são, que horas são? 12:09. A gente tinha combinado com o pessoal de ficar 1 hora de conversa, mas você, né? Eu acho super interessante. Eu tive o prazer de conversar bastante contigo antes desse webinário, quando você disse também da tomada de decisão que você teve na tua vida, que estava na hora de você mudar o lado da mesa, e em vez de sair e também experimentar o que o agricultor passa no dia a dia, né? Então você hoje se coloca aí dentro desse galpão como um agricultor e sabe das dores desse agricultor, né? E o que precisa, que tipo de produto precisa, e que tipo de tecnologia tem que ter, enfim. Então, mas isso eu acho que é assunto para um outro webinário, e eu quero ouvir um pouco do Pedro Singer também sobre como é que é o Pedro agricultor, né? Como é que é o Pedro depois das 4 da tarde, Legal. né? Quando termina Legal. a tua rotina corporativa, né? E acho que foi aí que surgiu um pouco o interesse da nossa conversa através do Foi. Jefferson, né? E até falo isso, vou compartilhar aqui, porque o meu irmão te elogiou, né? A gente na estrada, e meu irmão te elogiou que você teve um comportamento, você assistindo uma palestra dele, né? E ele sabia que quem estava sentado na frente dele era uma pessoa de uma posição global, especialista em fungicida, e ele disse: bom, vamos ver o que esse cara vai trazer para mim, né? Que tipo de conselho. Ele estava, né, preocupado com a fala dele, e ele ficou surpreso com a tua reação quando você levantou e foi cumprimentar ele pela forma como ele tinha se comunicado com os agricultores, né? Vocês deveriam estar numa reunião de agricultores, e você Isso. se colocou no papel de agricultor, né? Isso é muito bacana da tua parte. Então, isso é uma coisa que eu recomendo para todos da área, né, ou pelo menos que vão dar assistência, que vão produzir alguma coisa para a agricultura, né. É importante que você realmente esteja do lado de lá, se for possível, né, porque eu cheguei à conclusão, Jaderson, que depois de quase 20 anos trabalhando em multinacional, eu achava que entendia de agricultura, né, e no fim a gente percebe que a gente não entende muita coisa, não. É só quando realmente você se propõe a experiência, né. E o que o Jefferson falou é que ele me viu conversando com agricultores, né? E eu também fiquei surpreso de me ver conversando com aqueles agricultores depois de 18 anos de
né, em multinacional, né, como uma grande multinacional, falando de uma forma completamente diferente, com um mindset ou com né, um setup que a gente fala igual ao dele, né, falando na mesma linguagem, porque realmente hoje eu estou vivendo isso, né, tá? Isso ajuda muito, né? Isso ajuda muito o profissional para entender o que ele pensa, como é que ele pensa e para desenvolver coisas para eles, porque a grande barreira que a gente enfrenta às vezes, a gente não desenvolve para o agricultor as coisas, né? A gente desenvolve para a gente e depois você tenta forçar o agricultor a usar, né? Então acho que isso é um grande aprendizado estando do lado de lá, né? Do lado de cada mesa, né? Mas eu acabei não sendo um agricultor padrão porque eu não tenho esse tempo, essa disponibilidade, porque o meu principal trabalho é a Adamar, né, a minha posição global, e é o que eu amo fazer, não que eu não esteja amando a agricultura, mas é o que eu amo de primeiro, é o que eu faço hoje na Adamar, né, liderando a área de fungicida, desenvolver pessoas, né. Então essas 5 pessoas que eu tenho hoje, né, tem uma história muito legal para contar de cada um deles, mas hoje não vai dar tempo, né, e tenho uma paixão verdadeira por estar desenvolvendo cada um deles, né. Então assim, isso me emociona muito, eu gosto e eu tento manter até onde der, eu vou manter, né. Mas a agricultura que eu fiz então foi, eu arrendei uma área, né, que é essa que eu estou aqui, né, construí um barracão, comprei todas as máquinas que precisava, né, arrumei um sócio e um gerente bom, um administrador bom. Por quê? Porque eu não teria tempo para tocar isso, né? Então eu estou atrás da operação, nas decisões, na parte estratégica, mas eu não estou na operação no dia a dia, né? Mas aí quando fim de semana, quando eu venho para a fazenda, que eu adoro fazer, é o que eu faço. Eu pego a moto, vou lá para o meio da lavoura, sábado e domingo, e fico olhando, né? E isso é ruim, na verdade, para o meu sócio e para o meu gerente, né? Porque com certeza, depois de uma olhada de fim de semana, um monte de coisa vem. Quando eles veem o WhatsApp e as fotos, eles já sabem. Lá vem o Pedro, tá na fazenda, né? Então, se achou praga que a gente não achou doença que a gente não achou, né? E por aí vai. Então, assim, para mim é um laboratório, é uma escola, né? Eu amo fazer isso, né? Então, isso eu faço no meu tempo extra, né? Então, você me fez uma pergunta na pergunta, Gederson, carreira, né? Quanto tempo você dedica para Adamar, né? Então, eu falo assim, carreira, na verdade, é aquilo que você constrói sobre você, sobre a sua pessoa, né? Independente do nome que você leva, da empresa que você trabalha, né? Então, é isso que eu estou construindo, né? Uma carreira que não é relacionada somente a Adamar, mas sim ao todo, né? Mas aí a pergunta é, você é workaholic, né? Você trabalha muitas horas para Adamar? Eu trabalho de 8 a 12 horas para Adamar, de segunda a sexta, né? E depois eu paro, né? Porque eu preciso também fazer outras coisas para não ficar limitado, né? Tem que ter multidisciplina em outras áreas, né? E é por isso que eu tenho os meus projetos pessoais. Eu tenho a fazenda, né? E tenho outros 3 projetos de agtech. Olha que tá cortando, né? Cortou a voz agora também, né? Então, assim, onde eu tô... Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Mas é isso. Resumindo tudo, é motivação e dedicação, Gederson e Marcelo. Né? Se você tiver motivação e dedicação, você faz qualquer coisa. Doutor, e a gente fabrica Tadashi tempo. Tem ideia do impacto que ele gerou nessa conversa contigo, cara? Você tem contato com ele até hoje? Ele faleceu há 2016, quando eu estava indo para Israel. Eu tive a oportunidade de ir no enterro dele, prestar minhas condolências, né? Então, seja lá de onde ele estiver, tenho certeza que ele está ouvindo, sim, deve ter orgulho, né? Mas uma coisa que a gente não falou, né, Gederson e Marcelo, é assim, o que são os mentores das nossas vidas, né, os chefes que a gente tem, né? Uma coisa que eu acabei não falando, a gente não teve tempo. Chefe a gente escolhe, tá bom? Chefe a gente escolhe, tá? Acreditem, chefe você escolhe. Né? Se aquele chefe não tá bom, mude de chefe, né? Porque o chefe ou o mentor ele tem que agregar para você, né? Se ele não está agregando, mude de chefe, de mentor, né? Essa e eu fiz isso ao longo da minha vida. Pra gente da próxima vez, Pedro. Tem muita coisa para aí. Tem. Guarda, salva isso para outra vez. Mas assim, a tua fala, Pedro, é contagiante, é emocionante, é motivadora, cara, né, esse negócio que é um exemplo de acorda cedo que vale a pena, tá aí, né? Tá na nossa frente. Vale. Muitíssimo obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela tua dedicação ao webinário. Todos os nossos papos, enfim, aprendi muito contigo. Você foi meu mentor aí nos últimos dias e mais de mês até que a gente vem conversando. Te agradeço muito. Aprendi não só agro, mas vim do agro
né, como cruzaltense, nasci no meio da soja. Quando eu era pequeno, eu lembro, o Jefferson vai lembrar disso, a gente ia para a granja brincar no caminhão da soja, que nem piscina de bolinha, só que a nossa bolinha era soja. Acho que é até perigoso isso, mas a gente ficava brincando em cima do caminhão. Enfim, fui ser engenheiro, não fui agrônomo que nem meu irmão, mas admiro, acho que é o futuro é hoje, como disse o Jefferson. E, puxa, meus parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Gederson, pela oportunidade. Realmente o tempo é curto, né? Uma hora não dá para falar muita coisa, mas a gente pode marcar um outro webinário, com certeza, né? Eu acho que eu tenho muito, depois de 20 anos de experiência, acho que eu tenho muito para contribuir para o setor, para as pessoas que estão vindo, né? Para os estudantes que ainda não se decidiram, querem fazer, né? Eu acho que a grande razão pela qual me dediquei esse tempo de estar aqui é para tentar parar um pouquinho e tentar ajudar, né? Porque eu vejo como é difícil nessa fase tomar decisões, né? E saber se que eu vou ter sucesso no que eu vou fazer, né? Como fazer, não é uma fase fácil, né? Então, assim, para mim é um prazer estar aqui, poder dividir um pouquinho, e me coloco à disposição para a gente marcar um outro com os temas que a gente não conseguiu abordar hoje, talvez, né? E trazer mais coisa do futuro na agricultura. Muito bom, Pedro. Obrigado. Vamos combinar isso sim. Obrigadão. E a todo mundo que assistiu a gente, né? Tá aqui desde o início. Super obrigado por contar com a presença de vocês, pessoal. Um privilégio. Até a próxima. Obrigado. Terminando, né, Marcelo, para falar do sigam nas redes sociais, aí a gente pode falar isso. Só que do Pedro não. O Pedro é anti-rede social. Eu acho que ele só tem o LinkedIn. Então, sigam o Pedro no LinkedIn. Ele tem muito aprendizado para trocar, né? Hein, Pedro? Tem sim. Fiquem à vontade, tá? Pode me acessar pelo LinkedIn, a gente conversa. Eu sou muito aberto e sintam-se à vontade. Valeu. Obrigadão, Pedro. Obrigado. Obrigado para todo mundo da audiência. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.